Bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Márcia Espe, da Universidade Federal de Pelotas, e vou apresentar para vocês uma comunicação intitulada Religiosidade Cabocla no Contestado, Desvendando a Santa Religião. O estímulo para produzir essa apresentação veio a partir de uma obra que está sendo organizada pelo Grupo de Investigação sobre o Movimento Contestado, em que nós teremos alguns textos curtos, tratando de alguns assuntos fundamentais com relação ao movimento contestado, e um deles a Santa Religião, cujo texto foi solicitado para mim. Então achei interessante, dado o assunto do nosso encontro, que nós estamos tendo, trazer essas questões acerca da Santa Religião, alguns questionamentos sobre a Santa Religião, a fim de também estabelecer debate com os colegas que estudam outros movimentos messiânico-milenaristas, e também com os colegas que estudam contestado, para poderem contribuir um pouco na feitura desse trabalho sobre a Santa Religião. Bem, a partir do momento que eu me coloquei o assunto, a Santa Religião, eu pensei a partir de algumas questões. Então eu tentei observar um pouco sobre como a historiografia aborda a questão da religiosidade cabocla, como as fontes apresentam essa religiosidade, e a partir desse debate entre fontes e bibliografia tentar estabelecer alguns contornos da Santa Religião cabocla, da Santa Religião de São João Maria ou de São José Maria, como ela é designada. Então, pensando a partir da bibliografia, nós temos por algum período uma bibliografia, uma historiografia que não vai ser totalmente acadêmica, vai ter muitos interessados ou curiosos escrevendo, em que a religiosidade cabocla, a religião cabocla, ela aparece muitas vezes colocada como fanatismo, como ignorância, como falta de cultura, enfim, a partir de algumas terminologias que são preconceituosas, que a veem como inferior a outras formas religiosas. É possível a gente entender isso em obras ali dos anos 40, 50, como o Jorá Vila da Luz, Oswaldo Cabral, tem uma perspectiva que ainda aborda essa religiosidade de uma maneira um tanto preconceituosa, e isso se estende a várias obras posteriores, de alguns analistas que utilizam esses autores também na feitura. Os trabalhos acadêmicos, os trabalhos de mais fôlego, a partir dos anos 60 e 70, eles já começam a se despir desses preconceitos. Então, obras ou textos fundamentais como Douglas Teixeira Monteiro, como Maurício Vinhas de Queiroz, Maria Isadora Pereira de Queiroz e, sobretudo, Douglas Teixeira Monteiro, já atuam nesse sentido de repensar essa religiosidade já em outros parâmetros. Existem algumas variações entre esses autores, e não tenho tempo para me deter muito em todos, mas ressaltar bastante o trabalho do Douglas Teixeira Monteiro, Os Errantes do Novo Século. Certamente é um trabalho que é bastante inovador em vários sentidos, e também é um trabalho que enseja uma visão diferenciada e mais positiva com relação à religiosidade cabocla. Posteriormente, a gente pode pensar assim, com relação à historiografia, as bibliografias produzidas no âmbito acadêmico, sobretudo, passam sempre a trazer essas questões, ou várias questões, sobre religiosidade, cultura, o imaginário caboclo, representações caboclas, numa outra perspectiva, uma perspectiva que valoriza a diferença cultural que existe aí. Outra questão importante é como algumas obras concentram muito no debate sobre messianismo e milenarismo, categorizando essa religião, essa religiosidade cabocla a partir desses termos, que eu acho que é importante a gente lembrar que são termos
que são tipos ideais, né? Então eles nos expressam, num certo sentido, características importantes do movimento, né? Ele tem uma característica messiânica e ele tem uma forte característica milenarista, mas a conceituação ela tem que ser pensada conjuntamente com uma série de elementos que são elementos que mostram toda uma riqueza, toda uma profundidade dessa formação religiosa que não pode ser esquecida, né? Então, por exemplo, Maria Isabel Pereira de Queiroz vai ser um dos grandes nomes a discutir essa questão das conceituações, né? Mas talvez não baste, né? Eu acho que talvez a gente possa discutir isso um pouco, como essas conceituações, elas não bastam para a gente entender toda a riqueza e toda a profundidade da Santa Religião. Bem, pensando um pouco nas fontes, né? Sempre de olho também no tempo, eu busquei fazer um mapeamento, tentei fazer um mapeamento exaustivo nos jornais, né? Mas mesmo a pesquisa na hemeroteca e também em alguns materiais que eu já possuía, já digitalizados, encontrei pouquíssimas menções, né? São materiais que não estão completos, não estão, as coleções não são completas, mas mesmo assim as menções foram muito poucas. Inclusive me surpreendeu porque eu esperava mais menções a partir do termo Santa Religião, né, referente ao contestado. Então, eu localizei em alguns jornais, eu fiz um levantamento de vários títulos de jornais, a partir da hemeroteca da Biblioteca Nacional e também da Hemeroteca Catarinense, jornais como, por exemplo, Gazeta Catarinense, Folha do Comércio, o Dia, o Trabalho, a Notícia, e do Paraná República, o Diário da Tarde. Enfim, fiz buscas em vários títulos de jornais e encontrei apenas duas referências, né? Referências que na verdade é a mesma, que é uma matéria que saiu no jornal O Dia, de 6 de março de 1914, e que foi reproduzido também na Gazeta do Comércio de Joinville, em 11 de março de 14 também. Essa é uma referência de uma carta de Chico Ventura, escrita em 23 de fevereiro de 1914, e na qual ele faz uma referência, então, à Santa Religião, né? Então ele diz: nós estamos aqui, Irmandade, cuidando de obedecer à Santa Religião, pois não obedecemos lei de governo, senão só a lei do governo do céu. Né? Então essa menção à Santa Religião aparece numa fonte dos próprios rebeldes, né, que é transcrita em um jornal. Não localizei também até agora, ainda continuo essa busca, né, entre as fontes militares, aqueles escritos, relatos militares que eu não considerei como historiografia, mas sim como fontes. Não encontrei menções ao termo Santa Religião, mas tanto os jornais quanto as fontes militares, eles podem não fazer menção ao termo Santa Religião, mas a ideia de Santa Religião ela está em todas essas fontes e com bastante volume, né? Também fiz uma busca nas entrevistas que são colocadas pelo professor Paulo Pereira Machado ao final da sua tese, né? Também menção ao termo Santa Religião não localizei, né? Ainda vou até finalizar esse artigo, né, dessa apresentação, ainda pretendo fazer uma varredura um pouco maior em mais fontes, né, e agradeço os colegas que puderem também me encaminhar fontes nesse sentido, que façam menção à expressão Santa Religião, né? Então, eu vou tentar ser um pouco mais objetiva para não passar demais do tempo. Algumas das questões relevantes, então, nesse casamento, nesse diálogo entre fontes e bibliografia, algumas questões saltam, né, como relevantes dentro do que seria a definição ou a ideia dessa Santa Religião cabocla, né? Então, algumas questões de fundo, né, que fazem parte da Santa Religião e são fundamentais, é o que alguns autores chamam de catolicismo rústico, né, ou de religião do povo, ou religiões populares, que é uma vertente do catolicismo sincretizada com outros elementos, né? Então seria
o que a fé religiosa existente na região anteriormente, né, à Guerra do Contestado, uma forma de catolicismo mais popular, né? Outro elemento de fundo importantíssimo é a fé nos monges, né? E aí nós temos inúmeros trabalhos que tratam tanto dos monges históricos quanto da questão, né, da fé atual nos monges e da questão do patrimônio e memórias e lugares de memória também hoje, que existem até os dias de hoje, sobretudo com relação ao João Maria, obviamente, né? E nós temos um processo de transição que eu colocaria dentro da terminologia do Douglas Teixeira Monteiro. A formação da Santa Religião, ela bebe nessas características que eu falei agora e ela acrescenta outras características ou outras questões que ajudam a gente a entender que ela é muito mais do que isso, né? Ela não é só o catolicismo rústico, nem só a fé nos monges. Ela vai juntar durante o período que o Douglas Teixeira Monteiro chama de reencantamento do mundo, que fica entre o período da morte de José Maria e da formação do segundo Taquara do Sul. Algumas características culturais vão assumir dimensão religiosa, né? Algumas características que não teriam forçosamente dimensão religiosa, mas elas assumem dentro desse pensar da Santa Religião, né? Por exemplo, a questão do monarquismo caboclo, ele assume uma dimensão religiosa. Eu elencaria aqui como importantes dentro dessa dimensão religiosa mais ampla, né, da Santa Religião, a questão do monarquismo, do sebastianismo, a presença da gesta carolíngia, que é lida de uma forma religiosa, né? Alguns termos e expressão típicas fazem parte, né, da Santa Religião, como Exército Encantado, Guerra Santa. É interessante a gente pensar que alguns elementos como a defesa da natureza, né, configurada aos mandamentos da natureza de São João Maria, perspectivas como a igualdade, a irmandade entre todos, tudo isso faz parte da Santa Religião. A Santa Religião, ela não se resume apenas a uma prática religiosa, mas uma prática cultural mais ampla, né, e algumas expressões de comportamento que se dão dentro dos redutos, tá? Então, talvez a gente possa pensar o termo Santa Religião de uma forma mais ampla, né, que configura também hábitos, costumes e formas culturais amplas, né? Então, eu já preciso me dirigir ao encerramento, né, porque temos o tempo bastante limitado. Mas podemos aprofundar todas essas questões durante a nossa conversa posterior. Então, independente do momento em que surge a expressão Santa Religião, ela vai designar, isso me parece relativamente claro, um conjunto muito complexo de representações, de formas culturais que tem um processo de amalgamento e sincretismo nesse período, né? E vão se organizar de uma forma religiosa, um pensamento religioso, mas que vai além dele, né? Também tem a ver com hábitos e questões culturais. Seriam esses os elementos que eu gostaria de destacar. Eu vou aguardar então os meus colegas para que a gente possa amplificar esse debate e discutir, né, esse assunto, que eu acho que faz parte das leituras de quase todos nós, e eu agradeço bastante, então, a todos vocês e aguardo pelo debate. Obrigada.